Na noite dessa última quinta-feira, o petista Luiz Inácio Lula da Silva participou do congresso do PCdoB, o Partido Comunista do Brasil. E eu confesso que o discurso feito por ele nesse evento me surpreendeu. Quando ele participa de encontros do seu próprio partido, como você já viu algumas vezes aqui no canal, normalmente as suas falas já revelam coisas que vão muito além daquela imagem política intencionalmente construída pelo seu governo, com o nosso dinheiro, por sinal. Mas nesse evento do PCdoB, ele fez ainda pior. Discursou como o militante de extrema esquerda que sempre foi. Nesse primeiro trecho que eu separei, ele inclusive se intitula como militante de esquerda e os integrantes do seu governo, que estavam sentados logo atrás, mostraram uma certa surpresa com essa declaração pública. Só que o que mais importa ainda é aquilo que foi dito logo na sequência. Acompanhe aqui comigo. E não é fácil. Não é fácil porque num congresso como esse, além de todos os discursos que a gente tem que fazer, a gente tem que pensar no dia de amanhã. Hoje é uma festa. E amanhã? Qual é a tarefa que nós, militantes de esquerda, temos que fazer? Qual é a tarefa que nós temos que fazer? Porque se a gente não discute isso, a gente não descobre por que a extrema-direita cresceu tanto no mundo e os setores progressistas diminuíram tanto no mundo? Nós precisamos parar para discutir isso. Muitas vezes, a gente costuma jogar a culpa nos outros e a gente não pensa se a gente errou, se a gente não errou, o que a gente deixou de fazer ou não deixou de fazer. Como é que se explica uma figura politicamente grotesca como Bolsonaro virar presidente da República desse país? Como é que se explica? Como é que se explica outra figura ser eleito em outros países da América do Sul e na Europa? A resposta para a pergunta que Lula fez em relação à eleição do seu principal adversário é muito simples. A maioria dos eleitores, naquele pleito eleitoral, decidiu votar nessa pessoa. Pronto. O mesmo se aplica aos outros casos citados também por Lula. Agora, o que mais provoca indignação nessa história é o simples fato de ele estar fazendo essa pergunta. Justamente ele, que se diz defensor da democracia. Ora, que tipo de democracia seria essa se não pudesse haver alternância no poder? E eu falo da verdadeira alternância, não daquele teatro entre esquerda e centro-esquerda que dominou o Brasil por décadas. O simples fato de Lula estar fazendo essas perguntas publicamente revela o quanto a democracia dele é relativa, é muito seletiva, pois só vale se for para ele e para os seus aliados permanecerem no poder. E por falar em revelações sobre o quanto a democracia de Lula é relativa, a próxima fala que eu separei aqui exemplifica isso de maneira ainda mais clara. Enquanto mostrava mais uma vez a sua visão de militante de extrema esquerda, sem o menor pudor, Lula defendeu os regimes ditatoriais de seus aliados na Venezuela e em Cuba contra a atuação dos Estados Unidos. É o seguinte, nós nos distanciamos do povo. O Partido Socialista Europeu perdeu para a direita. Perdeu. Perdeu, sobretudo, com o discurso de coisas de valores. Coisa que a gente não sabe explicar para o povo. Ou seja, porque a direita conseguiu colocar na cabeça do povo que todos nós defendemos o aborto de qualquer jeito. E o povo não defende. Porque a direita passou para a cabeça do povo que todos nós que defendemos os direitos humanos queremos bandido fora da cadeia. E a gente não sabe explicar isso. Não é isso? Porque todo mundo diz que a gente vai transformar o Brasil na Venezuela. E o Brasil nunca vai ser a Venezuela e a Venezuela nunca vai ser o Brasil. Cada um será ele. O que nós defendemos é que o povo venezuelano é dono do seu destino e não é nenhum presidente de outro país que tem que dar palpite de como vai ser a Venezuela ou vai ser Cuba.
Lula só não menciona a parte mais importante dessa história. O povo desses países já não possui mais autonomia nenhuma para escolher quem os representa. Na Venezuela, por exemplo, até houve eleição presidencial em 2024, mas foi apenas mais um teatro para consolidar no poder o ditador Nicolás Maduro, que fraudou descaradamente o pleito, como já foi provado por organizações internacionais e pela própria oposição, e simplesmente escondeu as atas com os registros verdadeiros dos votos, apresentando apenas um suposto resultado oficial que o reconduzia à presidência. Esse tipo de consolidação do poder, por sinal, só é possível com o aparelhamento das instituições que comandam o país. Enfim, o resultado apresentado pelo regime de Maduro neste pleito de 2024 não foi reconhecido pelas verdadeiras democracias no mundo. Foi reconhecido apenas pelas ditaduras, autocracias e falsas democracias. O governo Lula decidiu adotar oficialmente uma posição omissa, mas o PT assinou uma resolução do Foro de São Paulo que reconhecia Maduro como vencedor e o governo enviou uma embaixadora para a posse do ditador. Isso, por si só, já diz muita coisa. Mas essa fala de Lula nesse evento do PCdoB torna esse posicionamento ainda mais claro. Bom, a pior parte eu ainda reservei para o final, mas antes dela eu preciso apenas dar um rápido recado sobre algo que pode salvar o seu patrimônio. Eu imagino que, diante desses e de tantos outros fatos que eu mostro diariamente aqui nesse canal, você já esteja convencido de que não vivemos sob um regime verdadeiramente democrático. Em cenários como esse, não é apenas a sua liberdade de expressão que está em jogo, mas também o seu dinheiro e o seu patrimônio, que são as bases para garantir a sua independência. Pensando nisso, eu preparei um e-book com conteúdo exclusivo, mostrando quais opções seguras você tem para proteger o seu dinheiro e mostrando também passo a passo como colocar cada uma delas em prática. Tudo isso para garantir que você possa dormir tranquilo com a consciência de que o que é seu não será tirado pelo governo. Para ter acesso a esse material, que custa apenas R$ 29,90, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela ou clicar no link que eu deixei aqui na descrição do vídeo. Bom, voltando agora ao discurso de Lula no Congresso do Partido Comunista do Brasil, como eu falei anteriormente, o pior eu ainda reservei para o final, até porque isso foi dito por Lula já no final da sua fala. Veja só. E é o seguinte, se eu decidir ser candidato, obviamente a direção dos partidos que vierem, se eu decidir ser candidato, não é para disputar só, é para a gente ganhar essas eleições. A gente ganha. Porque nós não temos direito de permitir que a extrema-direita volte a sonhar em governar esse país. Nós não temos o direito. É quase um chamamento a uma revolução pacífica, a uma revolução democrática. Vem cá, que tipo de democracia é essa onde o candidato à reeleição já entra com a certeza de que vencerá? Que tipo de democracia é essa onde quem está no poder não permite que quem é ideologicamente oposto a ele sonhe em assumir o governo? Tudo isso considerando, é claro, que o termo extrema-direita é um rótulo criado pela militância de esquerda para descredibilizar todos que não pensem da mesma forma que eles. Lula faz um chamamento a uma revolução pacífica e democrática, nas palavras dele. Mas a democracia dele é aquela relativa e seletiva, onde só eles podem ocupar o poder. E a pacificidade que ele deseja é aquela onde as instituições aparelhadas controlam o discurso, como se fossem donas da verdade, e o povo simplesmente aguenta calado. E aí, qual é a sua opinião?